vai passar, né, pela introdução, avaliação inicial, fazer o diagnóstico diferencial, os exames complementares, e no final eu vou fazer alguns casos clínicos. Então, no final eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras só para a gente discutir um pouquinho, nada complicado, mas para a gente tentar ter essa visão mais abrangente dos casos, tá? Então, para começar, 5 a 10% de todas as queixas de pronto atendimento são relacionadas à dor torácica. E normalmente ela é a terceira causa de maior procura de assistência médica no departamento de emergência. Então, a dor no peito ela é uma queixa muito comum e os pacientes apresentam sinais e sintomas muito diversos. Então, a gente precisa sempre pensar nos diagnósticos diferenciais. E por conta dessa variedade muito grande, de um potencial de gravidade muito grande, a gente precisa tentar fazer protocolos com que a gente faça um diagnóstico rápido e mais preciso, fazer o tratamento inicial mais rapidamente desses pacientes e evitar que eles fiquem meio perdidos na triagem e a gente depois descubra que ele tinha algum diagnóstico que era muito grave, né? Então, essas intervenções devem ser feitas quando tem condições agudas, né? Por isso que a gente precisa diferenciar essas doenças que oferecem risco de vida, né? Que são doenças, dores torácicas com maior potencial de fatalidade, e com isso iniciar um protocolo, iniciar uma estratificação mais rapidamente. Pensando nos diagnósticos de dor torácica, a mais prevalente de todas é a síndrome coronariana aguda, que ela vai representar 1/5 de todas as causas, né, nos departamentos de emergência, e como ela tem uma morbimortalidade muito alta, toda a nossa abordagem, triagem inicial, é feita de uma maneira para a gente tentar, logo de cara, excluir essa possibilidade de síndrome coronariana, pensando, né, numa síndrome coronariana com supra, que seria indicação do paciente fazer uma estratificação invasiva precoce, né, em 2 horas no máximo, mas também no caso de pacientes que não têm supra, a gente tentar identificar se ele tem alguma fator de risco, algum sinal que indique que ele tem algum tipo de dor torácica que tem um potencial de gravidade maior. Então, falando um pouquinho da avaliação inicial. Esse é o jeito que o nosso protocolo funciona na UPA de Divinópolis e que eu sei que também vai ser instituído na UPA de Campo Belo. Então, primeiro de tudo, todo paciente que chega com uma dor torácica, na triagem, ele já fala isso, que está com essa dor torácica, e esse paciente tem que fazer um eletro em menos de 10 minutos da admissão. Esse eletro, antes de fazer ficha desse paciente ser triado, chamado pelo Manchester, a gente entrega esse eletro para o médico que esteja no pronto atendimento, que vai avaliar se a gente tem sinais claros de, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, por exemplo, um supra de ST, e aqui a gente também vai falar um pouquinho daqueles critérios. O paciente pode não ter supra de ST, mas ele tem características no eletro que aumentam a gravidade, né? Que mostram que pode ser uma isquemia sem necessariamente ter um supra no eletro. Então, a gente faz inicialmente rapidamente essa avaliação do eletro para confirmar ou afastar um diagnóstico de síndrome coronariana aguda com supra, por exemplo, faz uma anamnese, exame físico, solicita exames complementares, faz a estratificação de risco e tenta identificar outras causas potencialmente fatais. Aqui, só para exemplificar, é a nossa sala de eletro da triagem. Então, isso aqui fica praticamente na recepção da UPA. Então, o paciente chega falando que tem dor torácica, ele vai imediatamente para essa sala para fazer esse primeiro eletro. Lembrando que esse primeiro ECG vai ser realizado em todos os pacientes com dor torácica, tem que ser interpretado em menos de 10 minutos, e depois disso, a gente tem uma ficha que foi instituída também na nossa UPA, que vai estar mais para frente, que a gente vai marcar que hora que foi esse eletro, como que tá as características da dor, alguns critérios, né, falando sobre doenças que esse paciente tem, comorbidades, e aí a gente também vai marcar, além de se tiver ou não alteração de eletro, a gente também faz o Heart Score, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, dando um exemplo aqui, o médico vai avaliar esse eletro, vê que não tem supra, ele não observou nenhum sinais desses que são sugestivos de isquemia, que não estão relacionados com supra, então a gente vai colocar aqui, paciente não tem eletro com sinais de alarme, apesar de dor torácica, e aí o paciente vai ser triado como a classificação de Manchester. Provavelmente vai dar um Manchester amarelo, laranja, por exemplo, dependendo do caso, e aí esse paciente vai ser avaliado, fazer anamnese, exame físico, tudo normal.
Agora, diferente desse caso, que ele tem sinais de alarme. Então, por exemplo, nesse eletro, a gente vê um supra de ST. Então, nesse caso, o paciente tem que ir imediatamente para a sala de emergência. Então, a gente não deixa esse paciente na triagem, esperando para ser triado, depois ser avaliado pelo médico da porta, para depois esse médico ir lá e falar com a gente que ele tem um paciente com supra. Então, esse paciente imediatamente tem que ir para a sala de emergência, e como é um paciente que precisa de CAT precoce, né, um paciente que precisa de um cateterismo em menos de 2 horas, a gente já entra em contato com o SAMU para fazer essa regulação sem vaga, né? Via vaga zero, porque esse paciente precisa de um cateterismo precoce. Então, aqui é só uma parte que eu consegui colocar da nossa ficha. Então, a gente tem na parte de cima que não está aparecendo a identificação do nosso paciente. A gente coloca o horário de início da dor, o horário que ele chegou na emergência, a queixa dele, tentar exemplificar um pouco mais, os sinais vitais, o horário da realização do primeiro ECG, e aí a gente marca se conseguiu ou não atingir essa meta, né, de fazer o ECG em menos de 10 minutos. A gente marca a história pregressa do paciente e coloca se está alterado, sim ou não, e a gente deixa um espacinho aí para escrever alguma alteração. E aqui a gente coloca o hard score. Como vocês estão vendo, o hard score ele precisa de troponina, mas a gente também usa o hard score como uma estratificação inicial, mesmo sem o valor de troponina, porque ele mostra qual que é a chance, qual que é o risco daquele tipo de dor torácica ser um tipo de dor torácica de maior gravidade. Então, se é um paciente que tem um hard score maior do que 3, mesmo sem o resultado de troponina, já é um paciente de maior gravidade, e mesmo se ele não tem um supra, né, ou alguma alteração eletrocardiográfica que esteja relacionada com isquemia, esse paciente precisa de a gente fazer repetir eletros com maior frequência, né? Então, é um paciente que às vezes precisa ficar monitorizado de acordo com os sintomas que ele esteja apresentando também. Então, não é só o paciente com supra que vai entrar na sala de emergência. É o paciente, às vezes, sem supra, mas que tem um hard score muito alto, ou o paciente que esteja mantendo dor, o paciente com critérios de instabilidade, também precisa ir para a sala de emergência imediatamente. Então, o eletro, igual eu falei, está indicado em todos os casos de dor, né? Que apresentam ou não sintomas sugestivos de angina. Só que muitos pacientes, na maioria das vezes, chegam, tem um eletro normal. Então, o paciente que fica lá aguardando o resultado de troponina, ele não pode ter apenas um eletro naquelas 6, 12 horas que ele fica no nosso pronto atendimento. O mundo ideal é que a gente repita esse eletro a cada 15, 30 minutos nas primeiras 2 horas, mas a gente sabe que isso é um pouco inviável. Então, o ideal é repetir pelo menos uma vez a cada 6 horas que o paciente esteja no nosso pronto atendimento. E caso o paciente tenha alteração do padrão da dor ou estava sem dor e voltou a sentir dor, é importante a gente repetir esse eletro também, porque a gente precisa procurar alterações dinâmicas do eletro. Ou seja, ele pode ter chegado com o eletro normal e depois de um tempo ele ter uma inversão de T, ter um supra, né? Então, isso pode acontecer. Então, o ideal é que esse paciente não tenha apenas um eletro é, durante a permanência dele na UPA. E em caso de, né, o que a gente costuma fazer na UPA de Divinópolis, em caso de dúvida do médico do pronto atendimento, tanto em relação ao caso, tanto em relação ao próprio eletro, a avaliação do próprio eletro, ele pode ir do que a gente colocou como PES3, mas que hoje a gente chama como unidade de cuidados intermediários, discutir com o médico emergencista que está ali na sala, e também a gente tem a opção de telecardio, que vocês vão ter também, não sei se vocês já estão com essa opção disponível, mas o telecardio que está dentro ali do sistema de telemedicina para ajudar a gente na avaliação desses eletros. Então, pensando que esse paciente chegou na sala de emergência, a gente vai fazer a avaliação inicial que a gente faz em todo paciente que chega na nossa sala de emergência, que é o ABCDE. Então, avaliar a via aérea, respiração, circulação, neurológico e exposição. Eu, na verdade, recomendo que todo mundo faça isso, mesmo que mentalmente, rapidinho, quando chega um paciente, mas, obviamente, que na sala de emergência, os pacientes vão estar mais graves e a gente consegue ter mais alterações, né, para avaliar. Então, a anamnese, o que que a gente precisa avaliar? Características da dor, isso é fundamental. A gente entender a localização da dor, se tem irradiação, tempo de início, se tem fator desencadeante, fator de melhora, tempo de duração da dor. Tudo isso vai, obviamente, que a gente vai ter exames complementares para fazer um diagnóstico diferencial, mas tudo isso ajuda a gente a pensar nas causas mais prováveis.
A gente precisa avaliar fatores de risco cardiovascular, presença de doença arterial coronariana pregressa, então se esse paciente já infartou, se ele já fez CRVM, se ele já tem angioplastia prévia, presença de outras comorbidades, presença de doenças inflamatórias crônicas, como lúpus e artrite reumatoide, que a gente sabe que aumenta a chance de infarto, medicações que esse paciente usa e uso de substâncias ilícitas. Então, muito comum, paciente que faz uso de cocaína, tem infartos também, mesmo os pacientes jovens. Então, o ideal é que a gente nunca use a idade como um mecanismo de estratificação, se pode ser ou não uma síndrome coronariana aguda, né? Na emergência, a gente sempre tenta pensar no que pode ser mais grave e a gente vai tentando fazer a exclusão desses diagnósticos. Então, a gente nunca pode subestimar um paciente com dor torácica, mesmo que ele seja jovem. No exame físico, basicamente, a gente olha o estado geral, os dados vitais, e aí a gente sempre olha a pressão arterial nos dois membros e o pulso radial nos dois membros, se eles estão simétricos. Na parte respiratória, a gente avalia a frequência, sinais de congestão pulmonar. Na parte cardiovascular, presença de B3, hipofonese de Bullies, sinais de má perfusão e avaliação neurológica. Então, quais são os fatores de risco, né, que aumentam a chance desse paciente ter dor torácica, desses tipos que a gente vai falar, que são os tipos mais graves? Idade avançada, histórico familiar de doença cardíaca, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, obesidade e sedentarismo. Falando um pouquinho agora dos tipos de dor torácica, a gente tem classificação que fala típica, não típica, mas os protocolos recomendam a gente não usar isso mais, que são termos muito vagos, né? Então, o ideal é a gente tentar entender qual que é o tipo de dor desse paciente. Então, tipo A é aquele tipo definitivamente anginosa. Então, é aquelas que a gente não tem dúvida de que é uma síndrome coronariana aguda ou que tem uma chance muito grande de ser e talvez a gente precise de diagnósticos diferenciais. Então, geralmente é uma dor retroesternal, né, ou pré-cordial, geralmente associada a esforço físico, pode ter radiação para ombro, mandíbula, parte interna do braço, e pode durar de minutos, geralmente avalia com repouso ou com nitrato. A provavelmente anginosa, ela deixa algumas dúvidas, então a gente precisa dessa complementação com exames complementares. Tem a maioria desses sintomas, igual a gente falou, mas tem algumas características que diferem um pouco. A provavelmente não anginosa já são características que não fazem parte da síndrome coronariana aguda, então não ficam hipótese tão grande, mas o paciente tem algumas características da dor que a gente também não consegue excluir definitivamente. Já definitivamente não anginosa, que é a tipo D, as características não têm nada a ver com uma síndrome coronariana aguda, então a gente acaba partindo para um outro tipo de atendimento, para um outro tipo de propedêutica. Falando então um pouquinho dos diagnósticos diferenciais. Então, a prevalência da dor torácica aguda vai variar de acordo com a causa subjacente. Pode ter origem cardíaca, que é uma das principais causas de hospitalização, igual eu falei, a síndrome coronariana, que é a principal causa de mortalidade. Então, aqui a gente tem vários diagnósticos diferenciais que eu vou só citar para vocês. Então, a gente tem a síndrome coronariana aguda, que a classificação mais antiga a gente fala com supra, sem supra, angina instável, né? As causas cardiovasculares, então a gente tem estenose aórtica, hipertensão arterial grave, insuficiência aórtica, não isquêmicas, como dissecção de aorta, pericardite, as gastroesofágicas, como refluxo esofagiano, que é muito comum, ruptura de esôfago, causas psicogênicas, que obviamente a gente tem que excluir as causas físicas primeiro, né? Então, ansiedade, depressão, causas musculares, como costocondrite, causas pulmonares, como embolia pulmonar, pneumotórax, pneumonia. Então, eu vou falar de algumas causas de dor torácica que têm um potencial de gravidade maior e que a gente precisa saber com um diagnóstico mais rápido para iniciar também um tratamento mais rápido. Então, o que eu gosto de fazer? Quando chega um paciente com dor torácica, a gente tem que tentar ter uma visão mais ampla, né, do quadro dele. Então, obviamente que avaliando com o tipo de dor, né, todas aquelas características, sinais, sintomas, exame físico, a gente tem que pensar no que poderia ter de maior gravidade, que pode estar relacionado com aqueles sintomas, e aí a gente fazer testes, scores, para tentar excluir essa possibilidade. Então, a gente nunca começa pensando que o paciente tem
está com uma dor torácica porque ele está ansioso, né? Então a gente tem que pensar, esse paciente está com dor torácica, será que é um infarto? Será que é TEP? Será que é uma dissecção de aorta? Então a gente tem que pensar no que pode ser mais grave, porque as doenças no departamento de emergência, elas são tempo dependente. Então, quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico, pior o prognóstico do paciente. Então, pensando no TEP, né, do tromboembolismo pulmonar. Se a gente tem uma suspeita de TEP, a gente faz primeiramente o score de Wells, né, e ele vai subdividir esses pacientes em alto, moderado ou baixo risco e a partir disso indicar algumas estratégias. Então, o ideal é que a gente tenha aulas separadas de cada uma dessas doenças, né? Então, aqui a gente vai passar só a visão geral mesmo. Então, se esse resultado do Wells for de baixo risco, a gente pode aplicar o PERC Rule, que é para exclusão da necessidade de solicitação do dedímero. Então, a gente avalia, dependendo do ponto, ele vai falar, ó, o TEP não pode ser excluído, então esse paciente precisa de um dedímero, dependendo do serviço, a gente já faz uma angiotomografia, né? Mas, por exemplo, na UPA, que a gente não tem angiotomografia disponível no nosso local, a gente solicita o dedímero quando é o caso, e aí, obviamente, que se o dedímero vier alto, ele não vai garantir com certeza que é TEP, porque muita coisa aumenta o dedímero, mas com o score de Wells falando a favor, sintomas falando a favor, a gente solicita angiotomografia de tórax para esse paciente. Então, o score de Wells de Geneva, eles vão ser scores de diagnóstico, e o PESI, que é um score de risco para gravidade. Então, a gente já sabe que esse paciente tem TEP, a gente vai fazer esse score de risco para gravidade. Isso é importante porque alguns pacientes com TEP também podem receber anticoagulante e ir para casa, mas a gente precisa saber quais pacientes que a gente vai deixar, por exemplo, na unidade de cuidados intermediários, na nossa UPA, e depois esse paciente precisa de uma vaga de CTI. Então, esse PESI score, ele vai ajudar nessa definição. Já no caso de uma dissecção de aorta aguda de aorta, a gente pode utilizar o score de ADDRS, né, que é um score, tradução em inglês. Ele é um score de risco diagnóstico. Então, a gente vai colocar alguns achados do exame físico, algumas alterações, que se ele tiver maior do que 1, o que ele indica é que esse paciente não tem como excluir a dissecção de aorta, então a gente precisa de exames complementares. Então, a gente faz o dedímero, ou a angiotomografia, dependendo do caso. E a gente vai pensar nisso quando o paciente tem uma dor súbita que irradia para dorso e abdômen, principalmente, e geralmente é uma dor que vem, igual eu falei, subitamente. Então, isso é uma coisa muito marcada do tipo de dor da dissecção. E a pericardite, que vai ser um outro exemplo nosso, quando o paciente apresenta 2 dos 4 critérios seguintes, a gente pensa que esse paciente tem uma chance aumentada de realmente ser uma pericardite. Então, o tipo de dor torácica, que na maioria das vezes vai ser pleurítica, a gente pode ouvir atrito pericárdico. No eletro, ele pode ter um novo supra, né? Se a gente tiver um eletro antigo para comparar, mas geralmente é um supradifuso, que não está respeitando paredes. E o paciente, se a gente conseguir avaliar com ultrassom, vai ter um derrame pericárdico ou pode ter uma piora de um derrame que ele já estava antes. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome coronariana aguda, mas bem passando por alto, só para a gente não deixar de falar, já que ela é uma das causas muito importantes, mas a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, principalmente focando nessa nova classificação que a gente chama de OCA e NOCA. Então, hoje em dia, a gente ainda usa muito esse termo de supra de ST, IAM sem supra de ST, né? Porque só que isso, na verdade, não é um critério definitivo, porque o critério definitivo para a gente falar se o paciente teve ou não um infarto é a presença de oclusão coronariana. Então, a gente sabe que tem alguns pacientes de alto risco que tem uma artéria coronária ocluída, só que ele não vai ter supra de ST. Ele vai ter alterações eletrocardiográficas que também são sugestivas de isquemia, mas que não são supra. E quando a gente não identifica esses padrões eletrocardiográficos de isquemia, a gente muitas vezes acaba tratando esse paciente como um IAM sem supra, né? Só que, na verdade, ele tinha sinais de isquemia aguda. E esse paciente precisa de uma reperfusão precoce.
Nesses casos, quando a gente identifica que tem um padrão eletrocardiográfico sugestivo de isquemia, mas que não é supra, esse paciente não precisa de trombólise, igual a gente faz no supra. Esse paciente precisa de reperfusão imediata com angioplastia. Então, é um paciente que precisa fazer cateterismo precoce. Então, só que isso é uma coisa que o protocolo geral aqui da nossa macro ainda não foi modificado totalmente para a gente enquadrar todos esses quadros. Então, quando acontece a gente encontrar um paciente com esse padrão sugestivo de isquemia que não seja supra, o ideal é que a gente faça um telecardio, converse com cardiologistas, com o pessoal do SAMU, para a gente tentar uma transferência para esse paciente, entendendo que ele precisa de um cateterismo precoce, não dá para ele esperar internação via susfácil, por exemplo. Então, qual que é a grande diferença entre os dois grupos? A OCA, né, que vem do inglês falando de um padrão de oclusão, representa então aqueles pacientes que têm oclusão coronariana completa ou quase completa por um trombo, com uma circulação colateral ausente ou insuficiente. Então, o paciente tem uma coronária que foi ocluída e ele não tem uma circulação colateral suficiente para poder suprir aquele músculo cardíaco. Então, o paciente realmente passa por esse processo de isquemia. Já o NOCA, que vem de uma instabilização da placa aterosclerótica, tem um risco iminente de rotura, trombose e isquemia miocárdica, né? Só que esse paciente ainda mantém um suprimento sanguíneo adequado às custas das coronárias e que leva esse sangue até o miocárdio, que é o que a gente chamaria de IAM sem supra. Só que então a gente tem que pensar que, às vezes, no OCA, a gente acaba incluindo muitos pacientes que não têm supra, mas que têm padrões eletrocardiográficos sugestivos de isquemia. Então, as evidências atuais mostram que cerca de 56% dos pacientes com oclusão coronariana não apresentam critérios de AM com supra. Então, 56% dos pacientes que foram triados, né, internados como IAM sem supra, na verdade, eles tinham padrão de oclusão coronariana e se eles tivessem tido uma reperfusão precoce, provavelmente eles teriam outro desfecho. Então, de 25 a 30% dos ECGs laudados com sem supra, na verdade, eles tinham esses quadros oclusivos que não foram identificados inicialmente porque não tinham supra. Então, nos casos de AM sem supra, né, falsos negativos, que são esses casos que têm alterações sugestivas de isquemia que não são supra, esses pacientes precisam, então, passar por um cateterismo precoce. Aqui eu coloquei uma tabelinha só para a gente fazer diagnóstico diferencial de algum desses tipos de dor torácica. Então, vou focar principalmente na dissecção de aorta e na embolia pulmonar. No caso da dissecção de aorta, geralmente é uma dor súbita, que é muito intensa. O paciente pode relatar que é a dor mais intensa que ele já sentiu na vida. Essa dor pode irradiar para o dorso, que é uma coisa muito comum. E o paciente pode começar a apresentar sintomas neurológicos. Então, às vezes, ele tem alterações como se fosse simulando um AVC, porque ele vai ter, muitas vezes, dissecção de carótida, e isso vai acabar causando lesões vasculares cerebrais, e o paciente pode simular hemiplegia, hemiparesia. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Paciente com dor torácica, com sintomas neurológicos, a gente sempre tem que pensar em dissecção de aorta. Normalmente a pressão vai ter elevada, a frequência cardíaca também, e a gente precisa, então, diagnosticar com certeza com angiotomografia. No caso da embolia pulmonar, o paciente vai ter uma dor mais pleurítica, então piora a inspiração. Ele normalmente vai estar taquipneico, dispneico, pode ter hemoptise, ele pode, na maioria das vezes, ele vai ter taquicardia, e aí a gente já utiliza alguns exames complementares, como o dedímero, que apesar de não fechar diagnóstico, mas sugerem, né, um quadro de embolia pulmonar quando o paciente tem outros sintomas. Então, uma tabelinha aqui só para a gente fazer o nosso diagnóstico diferencial. Então, a dor torácica pode ser cardíaca ou não cardíaca. Na cardíaca, a gente tem isquêmica e não isquêmica, né? Como eu já falei. E na não cardíaca, a gente tem gastroesofágica e não gastroesofágica. Lembrando do TEP na parte do não gastroesofágica.
Então, os exames complementares. Então, o paciente que chega para a gente no nosso pronto atendimento, a não ser que seja um EAM com supra, que a gente tem que mandar esse paciente imediatamente para o cateterismo, que daí a gente não precisa de troponina, normalmente a gente não faz os exames na nossa UPA, porque pelo menos em Divinópolis a gente consegue uma transferência bem rápida desses pacientes, não dá tempo nem de coletar o exame na maioria das vezes. Mas pensando nos pacientes que vão ficar com a gente tem que fazer, primeiramente, um exame de sangue completo. Então, a gente tem que avaliar hemograma, teste de coagulação, função renal, função hepática, pancreática, né, de acordo com o quadro do paciente. Todo paciente com dor torácica precisa de um raio-x de tórax, a gente vai entender mais tarde o porquê. Principalmente os pacientes que estejam com instabilidade ou com alterações de dados vitais, alterações, né, sinais, sintomas ali no exame físico que agregam maior gravidade nesse paciente. Todo paciente, então, dor torácica tipo A, B e C, que são aqueles casos anginosos, que podem ser ou podem não ser, mas esses pacientes têm que ter eletro, raio-x e uma revisão laboratorial, de além de ter, né, os exames normais, como eu falei, íons, função renal, a gente também precisa fazer troponina nesses pacientes. Vou falar um pouquinho agora do Heart Score, que é aquele score que está na nossa ficha de atendimento. Ele é um score de triagem, né, basicamente. Então, ele vai estimar a probabilidade de eventos cardiovasculares maiores em 6 semanas em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. Então, o que significa eventos cardiovasculares maiores? Realmente um infarto, parada cardíaca, esse tipo de situação. Então, esse paciente, quando a gente faz o hard score, a gente vai avaliar vários critérios, eu vou colocar ele mais para frente, e aí, igual eu falei, um deles é a troponina. Mas se esse paciente já tiver um hard score maior do que 3, mesmo sem o resultado da troponina, a gente já vai considerar que esse paciente é de alto risco, a gente tem que ficar mais de olho nele. Então, o hard score, ele vai avaliar a história, se é uma história muito suspeita, pensando em síndrome coronariana aguda ou não. Avaliação do ECG, a idade do paciente, presença de fatores de risco e, igual eu falei, o próprio valor de troponina. Se o hard score for maior do que 3, a gente considera que esse paciente é de moderado a alto risco. Então, o ideal é discutir o caso com o emergencista, né, com o médico que está na unidade de cuidados intermediários, porque, na maioria das vezes, esse paciente vai precisar de uma monitorização contínua. Então, o paciente que está com dor torácica, mesmo sem supra, mas que tem um hard score alto, é um paciente que merece uma monitorização. Agora, pacientes que têm o hard score menor ou igual a 3, a gente considera que ele tem muito baixo, a baixo risco, né, de algum evento adverso cardiovascular. Então, eles precisam de uma estratificação secundária, normalmente ambulatorial. Mas, obviamente, que a gente vai fazer toda a avaliação do nosso paciente com troponina, já que o hard score oficial, ele precisa de troponina. Então, igual a gente fala aqui, que a gente calcula o hard score mesmo na ausência de troponina. Então, falando um pouquinho agora da troponina, a TOI, que são os marcadores específicos cardíacos, são biomarcadores que preferenciais nos pacientes com sintomas com suspeita de infarto. Na disponibilidade de troponina, a gente não precisa solicitar outros marcadores. Então, CPK, CKMB, se a gente tem troponina, não tem indicação da gente utilizar, da gente solicitar. Então, uma troponina normal, após 6 horas de evolução, teoricamente já afasta uma síndrome coronariana aguda. E a dosagem do marcador deve ser realizada de forma seriada em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, porque, igual eu falei, no caso com supra, esse paciente tem que ir para a estratificação invasiva, a gente não espera resultado de exame, nos tempos 0, 3 e 6 horas. Esses tempos não é uma definição para todos os tipos de troponina, vai depender da troponina que a gente tem no nosso serviço. Então, esses são os tempos que a gente faz aqui na UPA, que eu acredito que possa ser o mesmo com a equipe de Campo Belo também. Então, as diretrizes atuais vão contraindicar a realização de CKMB, porque ela tem uma menor especificidade, já que ela também é produzida em músculo esquelético, intestino delgado, útero e próstata, e esses pacientes, então, a gente acaba gastando dinheiro, né? Então, a gente não vai usar a CKMB se a gente tiver a troponina. Então, a gente também tem que pensar em causas de aumento da troponina, porque a troponina, como eu falei, ela não aumenta só no infarto. Então, infarto tipo 1, tipo 2, que o tipo 2 é aquele infarto de demanda, pacientes com uma IC descompensada,
taquiarritmias, pericardite, TEP, DRC, sepse, AVC, trauma e muitas outras causas aumentam a troponina. Só que a gente precisa entender como que a gente faz essa avaliação, né, a análise desses resultados. Então, pensando num paciente que não tem uma variação significativa de troponina, a gente vai fazer o Hart score, ou seja, variou muito pouco, a gente fala menos do que 20% o valor de troponina, de acordo com o valor de referência de cada kit, né? Se o Hart score for menor que 3, esse paciente significa que ele é de baixo risco, e aí, se a gente vê com as troponinas com pouquíssima variação, o paciente estiver estável, a gente pode direcionar esse paciente para um segmento ambulatorial. O Hart score maior do que 3, que é aquele paciente que tem uma gravidade maior, ele necessita de uma estratificação não invasiva adicional. Então, é um paciente que pode, por exemplo, fazer cintilografia, teste de estresse, por exemplo. Agora, um paciente que tem uma variação limítrofe ou uma troponina que veio acima do valor de referência, mas quando a gente faz a curva, ou seja, 0, 3 e 6 horas, ela vem com uma variação muito pequena, praticamente estável. Então, são pacientes que já têm uma troponina mais alta e a gente tem que entender o motivo. Então, a gente vai ficar observando esse paciente, porque pode ser que a gente precise fazer eletroseriado, pode ser que o tipo de dor mude, ou a gente vai avaliar pelo Hart score. Se o paciente tiver alterações no eletro ou Hart score maior do que 3, ou seja, indicando uma gravidade maior, esse paciente vai ter que passar por uma invasiva. Agora, se o paciente tiver um ECG que não alterou e um Hart score mostrando baixo risco, a gente pode continuar com segmento ambulatorial. Agora, pensando nos pacientes que a gente realmente faz o diagnóstico de infarto. Paciente que tem uma variação positiva de troponina ou alteração dinâmica do eletro. Esses pacientes têm indicação de fazer estratificação invasiva. Então, esse fluxograma mostra um pouquinho sobre isso. Troponina elevada, acima do percentil 99, que vai ser de acordo com a referência de cada kit. Então, aqui, vamos supor na parte verde. Se o paciente tem uma troponina estável, mesmo que alta, né, igual a gente está mostrando, troponina alta, mas estável, não variou tanto quando a gente fez as 3 amostras, a gente pensa que é um paciente que tem uma injúria miocárdica crônica, que pode ser por diversos motivos. Pode ser por insuficiência cardíaca, pode ser por doença renal crônica. E aí, esse paciente provavelmente sempre vai ter a troponina mais alta por conta dessas lesões que essas comorbidades causam no coração. Mas a gente não faria, então, diagnóstico de infarto nesse paciente. É diferente de um paciente que vem com a troponina elevada, só que a gente tem uma curva de troponina que seria elevação ou queda. Por que a gente fala de elevação ou queda? Porque a troponina, quando ela é liberada na corrente sanguínea de forma aguda, que normalmente vai estar relacionado com o infarto, a gente pensa que ela tem um pico de elevação e depois ela já começa a cair. Se a gente observa que a gente fez uma troponina, veio, por exemplo, a nossa referência 0,3. A gente veio e fez uma troponina que a primeira veio 1, a segunda veio 0,4, apesar de ter diminuído o valor, a gente entende que ela teve uma alteração de mais de 20%, acima ainda do valor de referência. Então, esse paciente teve uma curva de troponina que teve uma queda, mas uma queda significativa. Então, a gente entende que o paciente fez o pico de troponina e começou a cair, o que está relacionado com um quadro agudo, né? Então, se o paciente tem um quadro de isquemia aguda associada a esse quadro da troponina, a gente pensa no infarto agudo do miocárdio, que pode ser por aterosclerose mais trombose, que é o EAM tipo 1, que é o mais comum, que vai ser ruptura da placa ou erosão, e o paciente que pode ter um IAM do tipo 2, que é quando a gente tem uma desregulação da oferta e da demanda. Pode ser por hemorragia, taquiarritmia, pico hipertensivo, que vai aumentar a demanda do miocárdio, e aí o fluxo, né, coronariano não consegue suprir essa demanda aumentada naquele momento. Já um paciente que não tem sinais de isquemia aguda, a gente pensa que o paciente teve uma lesão miocárdica aguda, mas por outros motivos que não sejam relacionados à isquemia, como miocardite, fibrilação atrial, própria sepse, pode aumentar também. Alguns outros scores de risco que a gente utiliza nos pacientes com síndrome coronariana aguda é o TIM score,
Aqui a gente vai avaliar a idade, fatores de risco para doença arterial coronariana, coronariopatia conhecida com obstrução de mais de 50%, para aqueles pacientes que já fizeram cateterismo anteriormente, uso de AS nos últimos 7 dias, angina instável nas últimas 24 horas e enzimas cardíacas positivas ou infra de ST maior do que meio milímetro. Já o GRACE, que também é um score de risco, a gente avalia a idade, o KILIP, a pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, creatinina, se o paciente tem CR na admissão, desvio do segmento ST, supra ou infra e enzimas cardíacas positivas. Então, se o paciente tem um time risk maior do que 2 ou um Grace score maior do que 140, geralmente a gente faz um ou outro, esses pacientes são considerados de maior gravidade e, por isso, precisam de uma estratificação invasiva precoce. E a classificação de KILIP é uma classificação que vai avaliar se o paciente tem sinais de congestão pulmonar. Então, o paciente 1 não tem sinais de congestão pulmonar, da classe 1. Da classe 2 é um paciente que já tem estertores crepitantes, pode aparecer terceira bulha, pressão venosa central elevada, né, com turgência jugular. Na classe 3, o paciente já está em franco edema agudo de pulmão. E na classe 4, o paciente está em choque cardiogênico ou então, esse equilíbrio serve para a gente pensar em algumas coisas. Então, quanto maior a classificação, maior é a mortalidade desses pacientes. Então, serve para a gente também pensar que pacientes que sofreram um infarto, a gente precisa ficar muito de olho na quantidade de soro que a gente faz, porque a gente pode induzir esse paciente a fazer uma congestão pulmonar, ou às vezes ele está fazendo, evoluindo para choque cardiogênico por conta da lesão miocárdica, e com isso o paciente, mesmo que não tenha supra, se ele evoluir para edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, é um paciente que também tem indicação de estratificação precoce. Então, o paciente que fez um infarto, fez um choque cardiogênico por isso, mesmo sem supra, não é um paciente que fica com a gente na UPA, é um paciente que tem que ser regulado também. Aqui a gente colocou uma foto só do nosso kit para vocês verem. Então a gente confirmou, né, que esse tipo de kit, né, essa marca, a gente tem que coletar a troponina, que esse tipo é convencional. A gente não tem a troponina ultrassensível. Nesse caso a gente faz nos tempos 0, 3 e 6 a partir da entrada do paciente no nosso serviço. Então, eu queria casos clínicos, eu queria participação, só que eu não estou conseguindo ver. Peraí. Eu acho que eu não vou conseguir ver vocês. Não vou conseguir ver. Então, gente, eu queria participação de vocês, já que eu não estou vendo. Alguém se habilita a participar para a gente fazer os casos clínicos? São 3 casos clínicos, não tem que dar, não tem que fazer tratamento, nada, só para a gente pensar juntos. Eu vou chamar quem eu vi que tá aí. Débora tá aí? Eu tô aqui. Você me ajuda? Sim. Então tá, então vou ler o caso. Então, caso clínico 1, paciente que queixa de uma falta de ar súbita há 2 dias. Então, a história da doença atual. O paciente relata início súbito de falta de ar há 48 horas, associada a dor torácica empontada, localizada no hemitórax direito, que piora com a respiração profunda. Ele nega febre, nega tosse ou expectoração. Refere sensação de ansiedade e sudorese leve. Nos últimos dias, ele percebeu um inchaço e dor na panturrilha esquerda, e a dor na perna iniciou aproximadamente uma semana após uma viagem longa de caminhão. Ele ficou mais de 10 horas sentado. Ele procurou atendimento agora devido à piora da dispneia. No exame físico, a gente viu que ele estava alerta, ansioso, um pouco dispneico, uma pressão normal, mais taquicárdico, um pouco ambiente com uma cianose periférica leve. Quais são as hipóteses mais prováveis? Me fala, assim, 2 a 3 hipóteses que você pensa em excluir nesse caso. Débora, seu microfone tá desligado. Ai, obrigada, gente, não ia ver. Ai, eu tô aqui falando sozinha. Eu falei que eu pensaria no TEP, é, Aham.
que o paciente ficou muito tempo sentado, teve a viagem longa, pensaria no Isso. IAM também, Uhum. pela dor torácica, e pensaria talvez em algum foco infeccioso também. Isso. Acho que isso, assim, de Isso. Então, eu início. coloquei. Peraí, coloquei aqui, então, algumas possibilidades. Então, realmente, o tromboembolismo pulmonar vira a nossa principal hipótese, mas a gente tem que pensar em pneumonia atípica, né? Um paciente que está com uma dor pleurítica, desaturação, mas não teve febre, pneumotórax espontâneo, síndrome coronariana aguda e o derrame pleural. Então, como que a gente vai fazer a estratificação e diagnóstico dos nossos pacientes? Então, eu coloquei aqui algumas fotinhos do Medical, que é um aplicativo que tem todos os scores, não precisa pagar, e ele é muito fácil de calcular. Então, pensando no paciente com TEP, a gente faz o score de Wells, e se for de baixo risco, a gente faz o PERC Rule. Então, por exemplo, eu coloquei o score de Wells, né, para embolia pulmonar, calculei ali mais ou menos e deu 1,5 pontos. Então, o que ele vai olhar? Sinais e sintomas de TVP, se a gente pensa no TEP, na TEP como a principal hipótese diagnóstica, qual que é a frequência cardíaca, está acima de 100, se o paciente teve mobilização nos últimos 3 dias, e se o paciente tem diagnóstico prévio de TVP ou de TEP. Então, esse paciente ficou como um baixo risco. Então, baixo risco, a gente vai para o PERC Rule, que ele vai falar para a gente se a gente consegue ou não excluir com esse score a possibilidade desse paciente ser TEP, e se a gente não conseguir excluir, ele indica para a gente fazer o dedímero. Então, no caso aqui desse paciente, como ele já tem a frequência cardíaca acima de 100, a gente, igual ele coloca ali embaixo, o TEP não pode ser excluído. Então, nesse caso, a gente deveria fazer o dedímero. E aí, obviamente, que o dedímero pode vir positivo para várias coisas, mas com essa história tão sugestiva, né, a gente pensa realmente em TEP. E aí, a gente faz o diagnóstico mesmo com angiotomografia. Então, aqui, só para exemplificar, né, um trombo que a gente consegue ver pela angiotomografia, e a partir do momento que a gente entende que esse paciente tem TEP, a gente pode calcular o PES score, que é aquele score para avaliar qual que é a chance de, em 30 dias, esse paciente ter alguma complicação desse TEP. Então, a gente usa a idade, o sexo do paciente, história de câncer, história de insuficiência cardíaca, história de doença crônica pulmonar, tem vários outros parâmetros que a gente avalia, e no caso desse paciente que eu coloquei, ele veio com 195 pontos, o que é alto risco. Então, se indica que é um paciente de alto risco para eventos adversos em 30 dias, é um paciente que precisa ficar em leito de UTI. Então, na nossa UPA, esse paciente não pode estar na unidade de média complexidade. Esse paciente precisa estar na unidade de cuidados intermediários, tá? Então, os scores não são para engessar nem nada, mas é para a gente tomar decisões num ambiente que a gente não tem todos os exames disponíveis. Então, outro caso. O Wallace está aí? Laura, Oi? depois você Quem repete o quer nome do falar? aplicativo, por favor. Rafael. É Medcalc. Ele escreve MD MD. Calc. Calc. É Beleza, MD obrigado. Calc, isso. Ele é verdinho. Beleza, obrigado. Nada. Quem falou comigo que eu não sei? Eu, Alan, Ah, tá. Beleza, então, Wallace, ó, paciente do caso clínico 2 chega com uma dor no peito muito forte que irradia para as costas. Então, ele fala que começou com uma dor súbita, torácica, muito intensa, há 1 hora mais ou menos. Ele descreve com uma dor que está rasgando por dentro, localizada no centro do tórax e que se irradia para a escápula esquerda. Refere que a dor começou subitamente enquanto ele assistia TV e rapidamente foi para o dorso. Nega tosse, febre ou dispneia importante. Refere episódio de desmaio transitório, minutos após o início da dor, sem convulsões ou incontinência. Está com uma leve sudorese e visivelmente ansioso. Ele é um paciente com uma hipertensão mal controlada e tabagista. No exame físico, ele está com uma pressão arterial de 190 por 100 no braço direito e de 150 por 90 no braço esquerdo, uma frequência cardíaca de 105, saturação de 95 e os pulsos estão assimétricos. O pulso radial esquerdo está mais fraco do que o pulso radial direito. Então, quais as hipóteses que você considera mais prováveis? Fala umas 2, 3. mais provável seria uma dissecção de aorta, né? Sim. Tem que excluir com a primeira gravidade. Mas poderia ser também
uma síndrome coronariana aguda, é um infarto, Uhum. ou até mesmo pneumotórax espontâneo, né? Embora seja um pouco menos provável. Isso. Então, aqui eu coloquei algumas possibilidades, então, dissecção aguda de aorta, que é a principal, IAM com dor atípica, embolia pulmonar, apesar de menos provável, um aneurisma de aorta roto, apesar de não ser tão comum, porque o paciente não apresentava sinais de choque, e uma aguda. E aí, então, como que a gente faz a estratificação e o diagnóstico no caso dos pacientes com dissecção de aorta? A gente usa o score ADDRS, né, que vem do inglês, para a gente avaliar se esse paciente tem que a gente usa em pacientes que têm baixa ou moderado risco, né, de dissecção de aorta. Todo paciente que, basicamente, eu estou pensando que é muito sugestivo de infarto, eu sempre faço esse score, e esse paciente sempre precisa ter o raio-x de tórax, que é o que a gente consegue fazer mais facilmente na UPA. Por quê? Se esse paciente, eu penso que ele tem um IAM, porque o paciente pode ter alterações eletrocardiográficas em AM, ele pode ter uma troponina infecção, mas se eu pensar no protocolo de AM, que eu tenho que iniciar anticoagulação para esse paciente, e eu fizer anticoagulação para o paciente com dissecção de aorta, isso é catastrófico, né? Então, a gente tem que ter, a gente nunca pode ter esse viés, assim, de ancoragem. Eu acredito que é IAM e eu vou seguir isso até o final. Eu acredito que é IAM, mas eu vou tentar excluir outras possibilidades. Então, eu sempre faço esse score. Então, esse ADDRS, ele vai avaliar se o paciente tem alguma condição que aumenta o risco dele ter dissecção de aorta, como síndrome de Marfan, doenças valvares, se o paciente tem características na dor que sugiram dissecção de aorta, igual a gente fala, dor que começa no tórax, vai para o dorso, ou abdominal, que geralmente aparece subitamente, muito intensa, como se estivesse rasgando. Então, a gente só coloca se tem sim ou que não. E se o paciente tem alguma alteração do exame físico, como alteração de mais de 20 milímetros de mercúrio entre uma pressão de um braço e de outro, alteração dos pulsos, por exemplo, alterações neurológicas, focais. Então, se o paciente tem por exemplo, uma dessas alterações só, igual a que está na imagem da esquerda, esse paciente deu um ponto só. Ele indica fazer o dedímero, porque se esse dedímero vier negativo, a gente exclui essa possibilidade. Agora, na segunda imagem, eu coloquei como se o paciente tivesse alterações do exame físico, igual ele tem, e a dor muito sugestiva. Então, nesse caso, ele já considera que o paciente tem que fazer uma angiotomografia imediatamente, tá? Então, olha como que isso muda. Então, às vezes é um paciente da primeira imagem que a gente pode esperar, pode avaliar, faz o dedímero, né? E espera. E na segunda imagem, talvez é um paciente que tenha que ir para o pronto atendimento mais rapidamente. Desculpa, ser regulado para um local que tenha cirurgia cardíaca, apesar de ser muito difícil na nossa macro, mas que tenha pelo menos um local para ele fazer angio-TC mais rapidamente. Então, aqui, só para complementar, né, o raio-x mostrando um alargamento de mediastino muito importante. Então, sempre fazer raio-x nos pacientes com dor torácica. E aqui a imagem da angiotomografia, mostrando, né, a lâmina de dissecção da aorta gigantesca aqui nesse caso. E o caso clínico 3, eu não estou vendo quem está na aula, então se alguém pudesse voluntariar. Ótimo, obrigada, Carol. Então, beleza. Então, paciente do caso clínico 3 está com dor no peito, que começou há mais ou menos 1 hora. Então, na história da doença atual, a gente pensa um paciente que está relatando dor torácica, que iniciou aproximadamente 60 minutos, enquanto arrumava mercadorias em seu depósito. A dor é em aperto, localizada na região retroesternal, que irradia para o braço esquerdo mandíbula, de uma intensidade de 8/10, associada a sudorese intensa e náuseas. Queixa-se de dispneia, se o paciente é hipertenso, tabagista e diabético. De exame físico, a gente está com ele um pouco mais hipertenso, frequência de 98, saturação de 91 em ar ambiente, com frequência respiratória de 24, ausculta respiratória com crepitações bibasais e um tempo de enchimento capilar normal de menos de 3 segundos. Quais são as hipóteses mais prováveis, Carol? Eu acho que a gente deveria pensar primeiro no IAM, né? Sim. Esse 2 aí, ele já crepita. Por causa das crepitações
deveria pensar em algo pulmonar, provavelmente infeccioso, que também poderia causar alguma dor, apesar de ser um quadro agudo, súbito, né? E eu não descartaria uma dissecção de aorta por causa da história pregresso do paciente também, né? Isso. Tabagista, hipertenso, também não descartaria uma dissecção. Isso. Então, aqui eu coloquei oca, noca, que seria o infarto, né? Com supra, sem supra, dissecção de aorta, TEP e também, por exemplo, refluxo gastroesofágico. Muitos pacientes podem referir esse sintoma de refluxo no tórax, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Então, como que a gente faz a estratificação e diagnóstico? Aqui eu coloquei um eletro que não é pegadinha, não, mas só para a gente pensar naqueles casos que eu falei que às vezes o paciente não tem supra, mas é sugestivo de isquemia. Alguém consegue ver o que esse paciente tem de diferente? A gente vai ter aula disso, tá? Então, É uma inversão de onda T. É isso que eu ia falar também. Em V2 e V3, V4. isso, mas tá vendo que é uma onda T profunda? Sim. Não é uma onda T pequena que só tá invertida, é uma onda T bem profunda. Isso é padrão de Wellens, que é aquele padrão de Wellens tipo B, que é um paciente que, quando faz esse eletro, geralmente está sem dor, e aí esse paciente vem com esse padrão, que geralmente é de V2, V3, mas pode ir até V5, com essa T profunda, e é um padrão que sugere isquemia, próximo, assim, de acontecer, geralmente relacionado com o descendente anterior. Então, o padrão de Wellens é um que os protocolos falam que a gente precisa fazer um cateterismo precoce em até 2 horas, mesmo o paciente não tendo supra. Então, talvez a gente deixasse esse eletro passar, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa avaliação de possíveis diagnósticos diferenciais de isquemia que não sejam só supra, mas a gente vai ter uma aula disso depois. E aí, aqui ficou bem, assim, esquisito, apertado, mas eu tentei colocar os 4 scores que a gente mais utiliza no caso da síndrome coronariana. Então, falando de novo do hard score, né, não deu para colocar a imagem inteira, mas falando do hard score, como que a gente avalia, né? Então, a gente avalia história, o eletro, a idade, se o paciente tem fatores de risco. O time score e o Grace score, que a gente usaria um dos dois, são aqueles de gravidade. Então, maior do que 2 pontos, o time score já fala que o paciente tem uma mortalidade alta. No caso aqui, o nosso paciente veio com 13% de mortalidade, risco de mortalidade, e um Grace score acima de 140 também é um paciente com um risco muito alto, um risco cardiovascular muito alto. No nosso caso aqui, eu preenchi valores aleatórios, o paciente deu 98 pontos, o que é uma probabilidade de óbito de 4%. E o KILIP, que é aquela classificação que vai avaliar se o paciente tem sinais de congestão, edema agudo de pulmão ou de choque cardiogênico, nesse caso aqui, o paciente seria um KILIP 2, que ele pode ter aparecimento de terceira bulha, pode ter, no caso, ele tem crepitações bibasais. Nesse caso, da classe 2, o paciente tem 5 a 12% de chance de mortalidade nos próximos 30 dias. Então, o paciente também de maior gravidade, tá? E é isso, gente. Então, essa aula foi pra gente mais